Oi, eu sou o Felipe Rabelo e eu tentei medicina por alguns anos, cometi vários erros e fui reprovado em muitos desses anos. Esse ano eu consegui ser aprovado em 3 universidades públicas para o curso de medicina e consegui aumentar minha média geral em mais de 33 pontos esse ano. E eu só consegui a minha aprovação em medicina nas universidades que eu queria passar depois de resolver esses erros. E nesse vídeo eu quero contar quais erros foram esses para vocês, até para que você possa perceber se você também está cometendo esse tipo de erro, e eu vou te contar como resolver eles. O primeiríssimo erro que eu cometi no começo da minha preparação para tentar o vestibular de medicina foi estudar de forma passiva. E o que é estudar de forma passiva? Basicamente, você assiste aulas, então você está recebendo aquele conhecimento de uma forma passiva, uma pessoa, um professor está te passando aquele conhecimento e você está só lá, sentado, escutando, e você não faz nada em relação a isso. Você acha que só por estar assistindo a aula você está assimilando alguma coisa e que isso vai fazer alguma diferença na hora da prova. Não vai. Às vezes você até faz uma questão ou outra, mas o principal, o grosso do teu estudo é você assistir a aula teórica e você fica só lá sentado, no máximo anotando, fazendo resumo de aula teórica. Isso é estudar de forma passiva. Eu estudei assim no começo e o que eu ganhei com isso foi basicamente ter o mesmo resultado inferior em anos diferentes do Enem e não ver nenhuma evolução de fato na minha nota. Eu resolvi esse erro começando a estudar de forma ativa. E o que é o estudo ativo? A primeira coisa que você vai fazer para estudar ativamente é sair da tua zona de conforto em relação a não resolver questão de prova. Muita gente morre de medo de fazer questão da prova do vestibular que vai fazer a questão da prova do Enem. Poxa, Felipe, eu não sei, eu ainda não estudei toda a teoria, eu ainda não fiz todo o cronograma do cursinho que eu tô fazendo, então como é que eu vou fazer prova? Exatamente, você precisa, nesse momento mesmo que você não sabe tudo, fazer a prova justamente para descobrir o que você já sabe, porque aí a gente vai falar sobre isso num outro ponto, porque vai ser importante para você não ficar estudando muito do que você já sabe e perdendo tempo que você poderia estar usando para estudar o que você não sabe. E fazer questão de prova também é muito importante para você entender de que maneira aqueles conhecimentos que você já adquiriu ou ainda vai adquirir nas aulas vai ser aplicado, vai ser cobrado, vai ser utilizado na prova que você vai fazer. Muita gente que só assiste horas e horas de aula teórica e não faz questões, costuma chegar na prova e ter aquela sensação horrível de sentir que você estudou muito, mas você simplesmente não sabe resolver aquela prova. No começo eu tive essa experiência terrível. Eu cheguei na prova do Enem, principalmente na prova de natureza desses primeiros anos que eu prestei vestibular. Eu fiquei, nossa... Eu vi tanta aula de natureza, eu estudei, né? Eu vi tanta aula de física, eu escutava os professores falando, eu anotei tudo no meu caderno, mas eu não sei resolver quase nada dessa prova. E por que eu não sabia resolver? Porque eu basicamente não tinha treinado as questões. Eu simplesmente não conseguia pegar aquele conhecimento que eu nem tinha assimilado completamente das aulas para conseguir resolver as questões que estavam ali na minha frente na hora da prova do Enem. Segundo erro que eu cometi muito: não sanar as minhas dúvidas, todas as minhas dúvidas. Isso acontecia muito no comecinho, quando eu nem sabia direito estudar. Eu tava vendo um conteúdo e eu já não estudava de forma ativa, então eu tava ali assistindo a aula e tinha alguns pontos, né, no meio daquela aula que eu simplesmente não entendia direito, que passavam assim meio que despercebido, tipo... Tá, mas aí chegou nesse ponto, de onde é que saiu isso? Eu simplesmente não sanava essas dúvidas, eu não ia correr atrás de procurar um texto sobre aquele assunto, de procurar outro vídeo sobre aquele assunto, de pedir para alguém me explicar aquele ponto que eu não entendi do assunto, e passava como se aquilo não fosse nada. Ah, se eu conseguir assistir, sei lá, 75% da aula e não fiquei com essa dúvida na cabeça, então esses 25% que passaram desapercebidos, que eu não entendi muito bem, não tem problema. E na verdade eram pontos cruciais que eu precisava entender para conseguir relacionar todo aquele conteúdo, para que eu conseguisse inclusive ter esses instrumentos, né, esse conteúdo para aplicar nas questões que eu ia fazer. Eu sei que muita gente que está assistindo faz isso porque tem essa ideia de que
vai passar no vestibular quem conseguiu concluir o cronograma. As pessoas têm muito isso. Eu preciso concluir o cronograma. Nossa, eu preciso estudar tudo que tá aqui. E não, gente. Às vezes isso aconteceu comigo. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade na parte de eletrodinâmica em física, que hoje em dia é uma coisa até tranquila pra mim. Mas eu lembro que eu fazia as questões, tinham muitas coisas assim que eu não entendia. E às vezes eu passava um dia de estudo pesquisando aquele pequeno detalhe que eu não entendia em uma questão que eu tinha feito, mas no final das contas, esse dia que eu, entre aspas, gastei pesquisando isso, fez com que todo um novo universo de eletrodinâmica fizesse finalmente sentido na minha cabeça, porque no final das contas era aquele pontinho que faltava para eu conseguir relacionar todo o conteúdo que eu tinha assimilado já para conseguir resolver as questões. E antes de falar o terceiro e último erro que eu cometi em praticamente todos os anos, exceto o ano passado, 2021, que foi o ano em que eu consegui finalmente me preparar bem para fazer uma boa prova e conseguir a minha aprovação nessas 3 universidades públicas, eu quero falar para vocês sobre o treinamento que me ensinou, inclusive, como resolver a maioria desses erros que eu tô contando para vocês. Quem conhece o canal há mais tempo sabe que, de fato, desde o ano passado, eu comecei a falar muito sobre um treinamento chamado Mestre no Vestibular. O Mestre no Vestibular não é um cursinho online, que de fato não era exatamente o que eu precisava. Porque conteúdo por conteúdo, gente, você encontra até no YouTube. O YouTube tá cheio de aula pro Enem, aula teórica. Mas difícil mesmo você achar alguém que vai te explicar de uma maneira estruturada e didática os passos que você tem que seguir, que são os erros que você está cometendo, para você parar de cometer esses erros e realmente conseguir ver um avanço nos teus estudos. Nesse treinamento, você vai encontrar toda uma explicação mais detalhada sobre o estudo ativo e como você consegue aplicar o estudo ativo na tua rotina para o vestibular. E como é que o treinamento faz isso? Primeiro ele vai te explicar tópicos importantíssimos sobre isso. Inclusive um desses tópicos que é o mais importante que eu considero é sobre estudo diagnóstico, como fazer um estudo diagnóstico, que eu falo muito aqui no canal sobre fazer prova e corrigir erros. E nesse treinamento isso é explicado de uma forma detalhada, os passos que você tem que seguir, né, fazendo a prova para corrigir esses erros da melhor forma e realmente conseguir absorver esse conteúdo. O mais bacana é que o Flávio se preocupou em não só te passar os conceitos de estudo ativo, de estudo diagnóstico, de outras coisas que você precisa fazer para melhorar a tua preparação, mas ele também se preocupou em te dar as ferramentas para você fazer a organização e o controle de tudo isso durante o ano. Então você vai encontrar planilhas para você baixar, para você fazer toda uma organização durante o ano, dos teus simulados, dos teus erros, a categorização dos teus erros, que é uma coisa que também é ensinada lá no treinamento, que mudou muito a minha compreensão de estudo para o vestibular. Não à toa eu consegui aumentar 33 pontos na minha média geral e finalmente ter uma nota competitiva para medicina. Lá você vai encontrar também todo um estudo feito em cima das questões do Enem. Qual é o modelo dessas questões? Qual é o modelo das principais questões de matemática que são cobradas todos os anos no Enem? Quais são os modelos de questões de natureza que são cobrados todos os anos do Enem? Questões de linguagens. Dificilmente a gente encontra um treinamento que te mostre como você consegue melhorar de fato em linguagens. Inclusive o Flávio fez esse último Enem e ele arrasou em linguagens, e usando as técnicas lá do treinamento. E você ainda vai encontrar também o método das 3 passadas, que é uma estratégia para você resolver a prova do Enem, que você vai começar a aplicar já nos teus simulados, e você vai ver que vai fazer uma diferença enorme na quantidade de acertos que você vai ter. Então eu deixo aqui a minha indicação, gente. Eu vou deixar o link para vocês conhecerem tudo que tem lá no treinamento aqui na descrição do vídeo. Queria falar também que tem um cupom de desconto que o Flávio liberou só pra galera do canal, então agradeço muito a ele por isso. Vou deixar aqui na descrição também, o cupom é MESTRE10 para você ter 10% de desconto. Eu super recomendo, foi uma coisa que eu usei realmente no ano passado, que fez diferença na minha preparação. E os resultados estão aí, gente. Eu ainda não caiu a ficha de que eu passei em 3 faculdades públicas para medicina. Sinceramente, quem me acompanha aqui sabe que foi uma luta árdua e muito por conta de eu errar muito e ter que aprender com os meus erros ao longo do caminho. Então o que eu tô tentando fazer aqui nesse vídeo é te passar que erros foram esses, como você pode resolver esses erros para que você não leve tanto tempo para passar em medicina assim como eu levei. Eu sei que quem sonha em fazer medicina tá disposto a estudar por vários anos até conseguir essa vaga, mas se você pode fazer isso em um ano só, por que não? Pra terminar o vídeo, eu acho que o terceiro erro que eu cometi, de novo, em todos os outros anos, exceto no último ano de 2021, que foi um erro assim que me atrapalhou absurdamente na hora de fazer as provas, foi não cuidar da minha saúde mental. Gente, vamos falar sobre um tópico sério agora.
Vestibulando, principalmente vestibulando de medicina, que é um vestibulando que geralmente está acostumado com reprovação, tem que tomar muito cuidado com a saúde mental. Esse ciclo de frustrações, ele vai minando a nossa mente, vai criando padrões de comportamento, padrões de pensamento, que são completamente nocivos para a nossa saúde mental, e a consequência disso é que a gente não consegue fazer as nossas tarefas da melhor forma que a gente poderia, e uma dessas tarefas é a prova do vestibular. Quando a gente não está bem mentalmente, quando a gente está muito ansioso, quando a gente simplesmente não consegue ficar sereno na hora da prova, lógico, aquele friozinho na barriga é normal, todo mundo vai ter isso. Quando você não consegue respirar direito na hora da prova, quando você não consegue se concentrar na leitura de um texto da prova, porque você está pensando nas consequências que um erro naquela questão pode te trazer, isso é um problema sério. Então é muito importante cuidar da saúde mental no ano de vestibular. E existem várias estratégias para fazer isso, mas o ideal mesmo é procurar uma ajuda profissional, principalmente se você é uma pessoa muito ansiosa, e eu sou uma pessoa ansiosa, ainda estou me tratando, mas eu já fui muito mais ansioso. Tem inclusive como você fazer sessão de terapia de graça em faculdade de psicologia, então deixo aí a minha recomendação. Eu tive até um probleminha um pouquinho mais alto assim, que eu precisei inclusive tomar remédio, né? Fui no psiquiatra, comecei a tomar um remédio por um tempo que no final das contas me ajudou muito também. Não tomar conta da minha saúde mental durante alguns anos da minha preparação para o vestibular, com certeza me tirou a aprovação que poderia ter vindo antes. Eu não tô reclamando, eu acho que tudo acontece na hora certa e eu tô super feliz com as aprovações que eu tive, principalmente de ter conseguido passar na universidade que eu tanto queria cursar, que é a UEPA de Belém. E eu tô muito animado para essa nova jornada que vai começar na minha vida, que é a jornada finalmente como estudante de medicina. Eu quero dar o máximo de mim porque eu quero ser um excelente profissional. Eu espero muito que você que também tem esse sonho consiga realizar isso da melhor forma possível e o mais rápido possível, né, gente? Então eu espero muito que essas dicas tenham ajudado vocês e deixem aqui embaixo nos comentários quais são os erros que você comete na sua preparação que eu citei aqui nesse vídeo e também se você tem alguma outra sugestão de vídeo para eu trazer aqui no canal. Um grande abraço para todos vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!